ordem, justiça e verdade, pilares de sustentação de uma sociedade humana sadia. Basta a instabilidade em um dos pilares para toda a estrutura ruir. Se não tiver os 3 pilares, a sociedade não fica de pé. Item 1. Crime contra a humanidade. Ao alimentar uma seca em um terço do Nordeste, quando um terço do Nordeste tem o mesmo índice pluviométrico das regiões Sul e Sudeste, e tem um dos maiores aquíferos de água doce da Terra. Assim, a secular seca nordestina é criminosamente fictícia. Item 2. Promoção criminosa e irresponsável do caos, ao envolver recursos públicos no convencimento da sociedade brasileira, incutindo-lhe na literatura, na cultura, de que a seca, que implica em fome, miséria, analfabetismo, e impõe os novos e piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, tem a ver com falta ou escassez de chuvas. Item 3. Oficializar os crimes ambientais com 16 modalidades de obras inúteis, danosas, com a eliminação da cobertura vegetal e a eliminação do solo, o que aumenta a fuga de água nos reservatórios, fuga de água nos solos e nos corpos de animais e vegetais, enlouquecendo o clima, aumentando o déficit hídrico, inviabilizando o abastecimento urbano e a agropecuária, ou seja, a produção de alimentos. Item 4. Institucionalizar a corrupção, creditando recursos públicos na indústria da seca, o grande ralo, facilitando a fuga de capital público para contas bancárias e paraísos fiscais. Política infame, crime de lesa pátria. Item 5. Dilapidar a economia em detrimento do investimento em saúde, segurança, educação, emprego e renda, e para cobrir o rombo nas contas e nas finanças públicas, impõe uma carga tributária exorbitante, alimentar os currais eleitorais com paternalismo e assistencialismos baratos, hereditários e vitalícios. É possível acabar com a seca sem se extinguir o homem. Quem veio primeiro? 1. O homem, ou 2. O lixo? 3. A seca, ou 4. Desertificação? 5. A fome, ou 6. A miséria? Ou seriam simultâneas? Juntos vêm, juntas se vão, quando acabar a causa.
Fome e pobreza no mundo. Esse quadro é do ano 2000, portanto, tem 22 anos. Fome e pobreza no mundo. A fome e a pobreza não são problemas exclusivos dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mais de 10% da população nos 20 países mais ricos do mundo vive com menos da metade do salário mínimo recomendado. Fome no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil aproximadamente 14 milhões de pessoas convivem com a fome. E mais de 72 milhões estão em situação de insegurança alimentar. Ou seja, não tem certeza se terão garantia de acesso à alimentação em quantidade e qualidade e com regularidade suficiente. Efeitos da fome. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que as estatísticas no Brasil com relação à fome estão melhorando. Em 1999, 10,1% das crianças com menos de 1 ano de idade e 19,8% das crianças entre 1 ano de idade e 2 anos de idade eram desnutridas. E em 2004, esses números caíram para 3,6% e 7,7%, respectivamente. Quando uma criança não tem acesso à alimentação adequada, principalmente nos primeiros anos de vida, o seu sistema nervoso fica condicionado a sempre economizar energia em forma de gordura e reduzir o crescimento para conseguir sobreviver em condições adversas, explica Zilda Arnes, médica, pediatra e fundadora nacional da Pastoral da Criança. Pelo mundo, de acordo com o relatório de nutrição da Unicef, em 2006, no mundo em desenvolvimento há 140 milhões de crianças menores de 5 anos consideradas subnutridas. Só no sul da Ásia estão concentradas 78 milhões de crianças. E no leste asiático, 22 milhões. Na Índia, há 57 milhões de crianças subnutridas. Na África estão presentes 16 milhões de crianças com o mesmo problema. No sul e no leste, e 17 milhões no oeste e no centro do continente. A região composta por América Latina e Caribe, que inclui o Brasil, possui 4 milhões de crianças subnutridas. O que é a linha da pobreza? A linha da pobreza considera todos os indivíduos que têm renda inferior a $1 por dia. De acordo com a OIT, 3 bilhões de pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia. O que dizem os números no Brasil? Risco de morte. Crianças pobres menores de 1 ano têm mais do que o dobro da chance de morrer em comparação às ricas. Ranking da miséria. Segundo o dado do IBGE, o estado brasileiro com maior índice de pobreza é Alagoas, com 44,44% da população, seguido depois pelo Maranhão, que tem 44,23% da população em miséria. Brasileiro mais pobre, os 5 estados mais miseráveis do Brasil pertencem à região Nordeste. São Alagoas, Maranhão, Ceará, Piauí e Pernambuco, lideram a lista da pobreza no país. Longe da pobreza, segundo o dado do IBGE, os estados de Santa Catarina, na região sul do Brasil, é um dos 5 menos miseráveis do país.
apenas 4,6% da população se encaixa na faixa de miséria. Aqui está o ranking da miséria por estados. Os 5 menos miseráveis são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. E os mais miseráveis são os 5 mais miseráveis: Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Alagoas, sempre no Nordeste. Aqui estão dados sobre a miséria no Brasil e a renda per capita. Aqui está a distribuição de renda no mundo, a população mundial abaixo da linha da pobreza. Está aqui os países, relação. Então, são dados que aparecem nesse quadro, fornecido por um órgão do governo federal, no ano de 2000. Significa dizer que nós já estamos com 22 anos registrados de miséria e pobreza, sempre os mesmos estados, que são os estados do Nordeste, que tem os 9 menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Isso é a seca que a gente faz.